Olá! Neste episódio eu falarei sobre esse tema tão badalado na atualidade, que é a execução da estratégia. Já observou que todos os grandes negócios e os maiores CEOs mundiais estão sempre adotando diferenciais para otimizar suas riquezas e principalmente se mostrarem úteis a seus clientes e acionistas? Bem, no 10º episódio desta temporada eu fiz alguns comentários sobre o mundo em que vivemos atualmente. Eu recordei a todos que o mundo tem sido considerado pelos estrategistas principalmente como volátil, incerto, complexo, ambíguo, ou seja, o mundo VUCA. E até muito recente também veio um segundo movimento que considera que o mundo é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É o mundo BANI. A execução da estratégia está num contexto cada dia mais complexo, cada dia mais caótico, indefinido, incompreensível, como já demonstrado nessas duas teorias anteriores. Nesse sentido, questões básicas e ainda persistentes precisam ser enfrentadas, a meu ver, e também transformadas. As mudanças, elas são fundamentais para a sobrevivência. Assim, eu trago algumas reflexões dentre inúmeras a serem discutidas e enfrentadas, mas que eu julgo fundamentais para o profissional ou a empresa do futuro. Antes, porém, eu trago aqui um artigo que foi recém-publicado na Harvard Business Review do Brasil, onde Rebecca Ronques e outros autores, eles apresentaram uma importante reflexão sobre o maior desafio mundial. E naquele ensaio, eles encontraram que a resposta é que este tal desafio é o alcance da excelência na execução da estratégia. O estudo inferiu que várias crenças amplamente aceitas sobre como executar a estratégia, elas estão erradas. Inclusive, esse estudo ele traz 5 mitos bem interessantes. Então, a execução consiste em aproveitar oportunidades que possam apoiar a estratégia, que haja ao mesmo tempo uma promoção permanente de coordenação entre todas as áreas da organização, entre todos os departamentos, combatendo a ideia dos silos. Para o estudo, quando gestores aparecem com soluções criativas para problemas imprevistos, ou aproveitam oportunidades inesperadas, eles não estão minando a implementação sistemática. Eles estão demonstrando o grau mais elevado de execução da estratégia. Com base nisso, eu faço 3 pontuações aqui. A primeira é quanto ao impacto do crescimento das organizações. Quando as empresas atingem um quantitativo X de pessoas, digamos que elas perdem os referenciais de afinidade que até então mantinham seus objetivos e propósitos. Esses fatos ocorrem não porque as pessoas se desmotivam, mas principalmente porque perdem o controle. E como a capacidade humana está limitada a empreender poucas ações intuitivas, o próprio sistema inicia o que eu chamo de autofagia, onde os melhores resultados de outrora passam a ser, abre aspas, os comuns do agora. Eu costumo dizer que crescer dói. Uma outra questão ainda neste contexto é que, enquanto pequenas ou médias empresas, aquilo que era liderança passa com o tempo a se constituir como tribos ou silos. E estes grupos que antes construíram juntos, ao invés de produzir um efeito de ecossistema,
no contexto do mundo VUCA e do mundo BANI, vão formando, na verdade, um ecossistema. Ou seja, se transforma na pior versão, motivado por intenções menos comunitárias e solidárias do que seriam realmente desejáveis. Dessa forma, é preciso reprogramar a organização, trazendo à tona uma transformação da cultura organizacional, uma reposição do modelo de governança e, principalmente, treinando, preparando e oxigenando o potencial humano, com repactuações institucionais, onde o valor do todo deve ser mais forte que o poder das partes ou do indivíduo. O segundo ponto que eu trago é o alinhamento dos objetivos e da estratégia. Organizações que crescem e aprendem não podem ficar à mercê do achismo. Concorda? Uma boa dose de planejamento estratégico é fundamental, pois estas doses elas permitem que se possa definir, primeiro, quem somos, segundo, para onde vamos, terceiro, por qual caminho e quarto, o que alcançaremos. Ou seja, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, qual é a estratégia de execução e o que nós queremos atingir enquanto objetivos. Assim, o alinhamento nos níveis estratégicos, táticos e operacionais da estratégia, ela é fundamental. Deve-se conduzir a um cascateamento dos objetivos estratégicos, tanto em iniciativas quanto planos. E o monitoramento e realinhamento passam a ser ferramentas permanentes. Contudo, é preciso ficar atento ao efeito normativo e burocrático que tais planos podem gerar, no sentido de que a criatividade, a reprogramação e até mesmo, e por que não, certos malabarismos e improvisos possam ser chaves ao sucesso das novidades e oportunidades que surgem num mundo tão incerto, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, é preciso que possamos ter uma boa direção de planejamento estratégico, mas que possamos aproveitar todos os instantes de oportunidades. E por fim, e terceiro, eu trago que é preciso executar a estratégia, que é o grande desafio que inclusive trouxe no contexto da citação daquele artigo de Harvard. O que seria isso? Primeiramente, é preciso se afastar dos tais redemoinhos, ou seja, sair do que é urgente, ou seja, o dia a dia e que atua sobre você, e partir para o que é importante, ou seja, realizar novas atividades onde você atua sobre elas. Isso significa que a execução da estratégia não é mera operacionalização de atividades e tarefas, quanto muitos pensam, mas é a atuação sobre metas crucialmente importantes, sobre metas que sejam essenciais. Veja que estudos mostram que entre 1 e 3 dessas metas crucialmente importantes, uma vez definidas, nós temos o potencial de atingir 100% delas no que nós planejamos. Mas quando passamos a definir 4, 5, 6, 10 metas, nós reduzimos ao potencial de atingimento de 1 ou 2 no máximo. E quando mais que isso, ou seja, quando a gente define mais que 10, nós embaraçamos e não atingimos absolutamente nenhuma dessas metas. Portanto, o que nós vemos é que a execução da estratégia tem a ver com a priorização do que é essencial e do que impacta nos resultados finais. Também,
medidas de direção devem ser definidas com uma cadeia de responsabilidades que sejam ajustadas e veja a palavra coordenadas. Como eu já disse anteriormente, essa coordenação entre todas as áreas da organização, de forma transversal e em confronto aos silos e às tribos. E por fim, não esquecendo de constituir um painel envolvente para que o gerenciamento seja vivo e inteligível, ou seja, que a execução da estratégia seja motivo de pertencimento de todos e não apenas da alta direção. Bem, esses foram os 3 pontos que eu quis trazer aqui à luz da execução da estratégia. Existe um universo grande de discussão acerca de como podemos, como devemos, e uma vasta literatura que pode contribuir e muito no sentido de que as organizações ou a sua profissão, onde você atua, você possa realmente transformar o seu planejamento estratégico em algo palpável e que se converta em resultados para o seu interlocutor e o seu cliente. Ok? Eu sou Dante Garcia, criador do DG Doses de Gestão. Se você gostou desse assunto, conte a alguém, curta meu canal, envie seus comentários e compartilhe com seus contatos pelas redes sociais. Você me encontra nos principais canais podcast para Android e iOS. Muito obrigado e até a próxima.